agora dando sequência aí, né, às apresentações, vamos partir para as principais doenças na cultura da soja, né. A mancha parda, então ela apresenta essas características aí, nessas necroses, inicia-se com uma clorose, né, uma coloração mais amarelada, e depois essa necrose causando uma coloração mais parda mesmo, por isso que chama mancha parda, e é uma septória glicine, né, então atinge a soja aí. Então quais são os sintomas? Pontuações pardas, né, como a gente viu aqui na foto, pontuações pardas. Elas vão evoluir, e formam manchas com os halos amarelados, como eu falei, que é a clorose, o centro e contornos angulares de coloração parda na face superior da folha, rosada no inferior. Então é bom, é interessante a gente conhecer, né, na hora de estar no campo. E aí a gente pode ter também a desfolha e a maturação precoce. Quais são as condições de desenvolvimento da mancha parda? Então o fungo ele vai sobreviver em sementes infectadas em restos de cultura, tá aí um problema para as culturas sequentes, então se você tem infestação da mancha parda na cultura atual, né? Quente e úmido, geralmente as doenças elas têm as preferências, né, algumas delas, a maioria delas, por climas quentes e úmidos, e a dispersão dos esporos, como a maior parte das doenças fúngicas, ocorre a partir do quê? Do vento e da chuva. Então ele vai precisar de um período. Ah, interessante é isso, né, que algumas doenças a gente pode já ter um conhecimento prévio que, se pô, tá chovendo, tem uma temperatura alta, choveu 8 horas, aí um período de molhamento de 8 horas, e uma temperatura entre 15 e 30 graus, opa, peraí, é uma condição favorável para desenvolver. Então, o que é importante? A gente conhecer esse monitoramento. Como que é o controle? Bom, é uma doença aí, como foi falado, que ela vai sobreviver nos restos culturais, então é muito interessante a gente fazer uma rotação de culturas. O controle que os alunos trouxeram aí, falar em relação à adubação, porque você consegue aí uma maior resistência em parede celular, interessante mesmo, além do silício. Seria interessante conhecer algum trabalho que comprove isso. E aí, controle químico com pulverizações geralmente preventivas, tá, pessoal? Daí vocês já devem ter estudado na fitopatologia, mas a gente tem que sempre trabalhar com a prevenção. O crestamento foliar, já a cercóspora, né? Então, bem diferente, vejam, o sintoma da mancha parda para esse, né? Você parece estar com uma folha queimada aí. Ela vai atacar todas as partes, então são pontuações escuras, mais escuras do que a mancha parda, e tem também problemas de desfolha prematura. As vagens vão aparecer com pontuações vermelhas, vão evoluir para manchas castanho avermelhadas. A vagem, o problema é o quê? É que o fungo vai atingir a semente. E aí a gente vai ter uma mancha púrpura no tegumento, que vai causar problemas de qualidade. Então a gente tem aí esse problema. As condições de desenvolvimento do crestamento mais quente e chuvoso também, vai favorecer em temperaturas entre 23 e 27 graus e alta umidade. Pode ser uma doença que vem com sementes já infectadas, se não forem tratados, e o fungo também sobrevive no solo. O controle, aquisição de sementes de qualidade, né, tratamento de sementes é interessante fazer, e no caso, com fungicidas protetivos, e aí tem já a indicação de alguns grupos de fungicida, como os triazóis, estrobirulinas e as benzimidazóis. A antracnose. A antracnose é bem conhecida, né, o coletótrico, e a antracnose é bem característica, né, essa pontuação dela, tanto nas vagens, quanto nas hastes, quanto nas folhas. Pode causar, se for precocemente, morte das plântulas, a necrose dos pecíolos, queda das vagens, mancha nas folhas. As vagens infectadas, elas vão ter assim, essas características das pontuações negras, né? As lesões, elas são muito severas na época da granação, e também algumas sementes vão apresentar problemas e colorações que vão
causar problemas de qualidade aí. E as condições de desenvolvimento. A gente tem também, do mesmo jeito das outras duas doenças apresentadas anteriormente, a elevada precipitação e altas temperaturas. Por que a doença também ela tem maiores problemas com as altas precipitações? Porque a gente não consegue entrar na lavoura para fazer uma aplicação. Então, isso desfavorece. A retenção foliar e a haste verde, então tem isso também, o coletódromo, com o uso de sementes infectadas, deficiências nutricionais e ocorrência da doença. Por quê? Porque a planta ela não vai ter seu desenvolvimento totalmente completo, né? Tanto na parte dela de produção de estruturas vegetativas para maior fortalecimento da invasão do patógeno, da infecção do patógeno, como desenvolvimento vigoroso dessa planta. Lembrando que o controle também vão ser a aquisição de sementes sadias, tratamento de sementes, rotação de culturas e o espaçamento. Por que fala desse espaçamento? Não ser muito adensado nem muito largo para a questão da entrada de sol, aeração. Você consegue aí um maior controle também se for feita uma aplicação. Outra coisa, muito importante, a aquisição de sementes melhoradas, com resistência a certas doenças. É sempre interessante. Mancha-alvo. Essa mancha ela é maior, né? Ela parece mesmo um alvo, ela tem essa característica, não é tão difícil de identificar. Os sintomas, elas inicialmente vão pontuações pardas e uma auréola amarelada, evoluindo para grandes manchas. Elas apresentam no centro anéis concêntricos com cores mais escuras, por isso que é chamado de mancha-alvo. As cultivares suscetíveis podem sofrer elevada desfolha, com manchas nas hastes. As condições, restos culturais, sementes infectadas, alta temperatura e umidade. Quer dizer, quase todas as doenças são favorecidas por essas condições climáticas. Controle, uso de cultivares resistentes, tratamento de sementes, rotação de culturas com milho, espécies de gramíneas, porque não são espécies hospedeiras, e o controle com fungicidas. Na verdade, aqui o correto seria colocar o quê? Não bem o controle, mas a prevenção com fungicida. Se eu estou observando que eu vou ter condições climáticas para desenvolver, a fase da cultura ela é muito suscetível a isso, eu preciso fazer essas aplicações sucessivamente na época certa. Por quê? Porque quando a gente faz uma aplicação e a cultura ela está muito fechada, por exemplo, eu não vou atingir as folhas de baixo. Isso é um problema, né? A gente tem que entender que os fungicidas eles são protetores na área que é atingida, a maioria deles. Então, você consegue fazer proteção daquelas folhas que forem atingidas por ele. A ferrugem, bom, essa é a grande doença da soja, né? Para quem não sabe, em 2005, quando a ferrugem asiática veio para o Brasil, a maior incidência, né, nessa época, houveram muitos suicídios de produtores, principalmente na região do Cerrado, onde eles fizeram muitos financiamentos por causa da soja e perderam tudo, de um dia para o outro. Então, é uma doença muito temida. Existe o vazio sanitário exatamente por causa da ferrugem asiática. O vazio sanitário no estado de São Paulo vai do dia 15 de junho ao dia 15 de setembro, para evitar que tenha qualquer planta de soja viva no campo, para evitar a ferrugem asiática. Os sintomas da ferrugem, geralmente, ela tem as urédias, né, na parte inferior da folha. Elas possuem uma cor castanho claro e castanho escuro e vão se abrir em um poro, expelindo os esporos, e o tecido da folha adquirir a coloração castanho. As condições. Você também precisa de um período de molhamento, pelo menos 6 horas, temperaturas entre 15 e 28 graus. É um problema, né? Porque é muito amplo a faixa de temperatura. E aí, você pode ter a desfolha. Também tem um problema de perda de qualidade por causa dos grãos verdes. O controle, geralmente, é químico. Os fungicidas dos grupos triazóis e as estrobilurinas, desculpem.
Semear cultivares mais precoces, eliminar plantas voluntárias de soja, né, entre safras, fazer um monitoramento periódico da lavoura para detectar a ocorrência. Existem hoje alguns aplicativos que fazem esse monitoramento, né, para saber onde está ocorrendo a ferrugem, porque ela é devastadora para a cultura da soja. O mofo branco ele também é muito importante, porque o mofo branco ele tem um problema sério de ter muitos hospedeiros, né? Então, estava se estudando no Ministério da Agricultura desenvolver também um vazio sanitário, porque ele atinge o algodão, ele atinge o tomate, ele atinge o feijão, ele atinge a soja, e com isso ele acaba tendo muita incidência na lavoura. Ele possui seus escleróides no solo, e aí o mofo já é o estágio avançado do desenvolvimento da doença, e a gente tem essa característica do mico é muito fácil de observar mofo branco, e ele é muito facilmente carregado, às vezes uma roda de pivô pode levar. Ela tem os escleródios, né, no solo, condições favoráveis, elas vão germinar e as estruturas reprodutivas onde saem os esporos. A elevada umidade, comumente em períodos chuvosos, temperaturas mais amenas, né, o mofo branco é uma de temperatura mais amena. E aí a gente tem problema sério com o mofo branco, o controle tem algumas questões aí. A gente pode usar o controle biológico também, o tricoderma é muito bom para mofo branco, né? Que é, no caso, biológico. Os bacilos subtíteres são muito bons também. E a gente tem a questão, além dos espaçamentos, né, entre linhas, cultivares mais eretas, com menor área foliar, menor densidade, os quais oferecem a aeração, favorece maior penetração dos fungicidas. E também, pessoal, rotação de culturas. Por quê? Porque se você faz a introdução de uma gramínea num sistema onde você tem a soja, anteriormente, por exemplo, a braquiária, ela quebra ciclo. Então, é muito interessante fazer esse tipo de manejo na sua lavoura se você tem alta infestação de mofo branco, além do controle biológico, que é extremamente eficiente. Tá? Com relação às doenças, a gente tem essas. Eu senti falta do grupo colocar aqui o mosaico, né, que é transmitido pela mosca branca. Também é muito importante. Mas é isso, eu agradeço aí a apresentação e a gente parte agora para as plantas daninhas. Obrigada.